Estamos de volta em mais um Podtai, o podcast da Thaísa Candela, com H, 2S, acento no I e 2 L's no Candela, mas pode me chamar de Thay. E hoje nós vamos conhecer a pessoa por trás de diversos rótulos. Alguns deles aqui só para vocês saberem. Criadora de conteúdo no Nina Talks, passou por empresas como Globo, Urbi e Accenture, trabalhando como Product Designer. Atualmente é professora de design no Apple Developer Academy da PUC-Rio e foi 5 vezes vencedora do Apple Scholarship, um programa que ela vai contar um pouquinho mais a respeito disso para vocês. Conheceu, por sinal, o escritório da Apple, assim, que pouquíssimas pessoas que não são funcionários da Apple puderam entrar lá nesse ano. Foi algumas vezes para Califórnia, saiu em diversas revistas, jornais. Gente, seja muito bem-vinda, Karina Troncos. Ai, obrigada. Eu que tô super feliz de estar aqui com você. Bom, vamos começar então, depois de tantos rótulos assim. A ideia, Nina, Sim. é conhecer quem é a pessoa por trás, a história que te fez chegar exatamente onde você está e também podermos aprender um pouquinho, absorver um Com pouquinho certeza. de tanta vivência. Apesar de ser uma pessoa tão nova em idade, você tem muitas vivências que você pode compartilhar com a gente. Então, começando com... O que você queria ser quando você era criança? Pior que eu achei recentemente, assim, um papel que eu escrevi que eu queria ser. Tinha lá, princesa, bailarina e cientista. E aí eu falei, pô, ó, olha que eu acertei. Eu me formei em ciência da computação, então eu nem estava tão errada, entendeu? Balé eu fiz por 15 anos e princesa minha mãe considera até hoje. Então tá tudo certo. Eu acho que eu posso dar check nos 3, entendeu? Visionária, uma criança visionária. Muito bom. E por que você queria ser cientista, bailarina e princesa? Quais eram as suas maiores influências para isso? Sim. Então, eu vim de uma família em que meu pai fez computação. Minha mãe, apesar de ter feito biologia, ela trabalhou na mesma empresa de tecnologia que meu pai. Então, eu e o meu irmão, a gente desde cedo teve contato com tecnologia. E acho que meu irmão, ele sempre foi uma criança muito apaixonada por química. E a gente tem 2 anos de diferença, ele é 2 anos mais velho. Então, a gente sempre fez tudo junto. Eu e meu irmão, todo mundo achava que a gente era gêmeos mesmo. Então, assim, eu lembro que ele ganhou um kit tipo de alquimia, em que você trocava, jogava ali os líquidozinhos, trocava de cor. Eu achava aquilo a coisa mais magnífica do planeta. Eu falava, gente, eu quero ser uma cientista, né? Eu achava que eu ia ser super química. Aí quando eu comecei a ter aula de química, eu falei, tá, não é tão fácil quanto eu imaginava. Não é só as coisinhas trocarem de cor, sabe? Tem muito mais história aí por trás. Muito mais. E balé foi assim, eu comecei com 5 anos, foi a minha paixão, assim, tanto que eu fiz dos 5 aos 20, e aí aos 20, né, já tava trabalhando, já não conseguia chegar a tempo das aulas, então pra mim, assim, foi o que partiu meu coração, ter que parar, mas eu tô com planos de voltar. Esse ano eu tentei, fiz alguns meses, mas a agenda é uma loucura. Vamos ver, né, como que eu vou conseguir encaixar. Mas é até engraçado, porque quem me conhece de antes do Nina Talks, eu era a bailarina. Sabe quando se referem a você? Eu sempre fui, aquela menina, bailarina, e hoje em dia são poucas pessoas que conhecem. Hoje você já tem diversos outros títulos, a cientista da computação, a influencer tech, a mulher em tecnologia, empreendedora. Caramba. E como você acredita que ter feito balé, e aí é legal falar sobre isso, porque eu fiz balé durante um período também, meu sonho também era ser bailarina. Gente, vocês vão perceber que eu e a Nina, a gente tem muitas coisas em comum. A gente foi percebendo isso curiosa. ao longo da nossa jornada, e desde 2019, né, que a gente se conhece. Nina, quando a gente fala sobre carreira, sobre como as pessoas se desenvolvem, muitas pessoas, muitas delas, principalmente em tecnologia, fizeram alguma coisa relacionada à arte. Ou pelo menos gostam. Eu até brinco que todo programador é um músico frustrado. Eu posso dizer por mim, não sei se é seu caso, se todo mundo que você conhece, mas assim, o meu espaço amostral me prova de que essa afirmação ela está correta, por enquanto, tá? Sim. Mas eu percebo que o fato de se envolver com artes durante a adolescência, a infância, ela acaba gerando, não posso dizer isso cientificamente, mas empiricamente, isso acaba ajudando no seu desenvolvimento de diversas habilidades. Sim. Com você acredita que também teve essa influência? Total. Foi até uma reflexão que eu fiz com a minha mãe um tempo atrás do o que o balé me trouxe. E eu acho que o principal é a disciplina
e a prática, porque a gente vai lá, é muito dolorido, a gente tá tentando, a gente lá tentando dar a pirueta, a gente 1000 vezes, e o quanto a gente aprimorar a nossa técnica é importante, e a gente adicionar o nosso a mais. Então, eu sempre fui a pessoa no balé que tinha muita dificuldade de força, por exemplo, eu tinha flexibilidade, eu conseguia lançar a perna super alto, mas eu não conseguia manter minha perna elástica, essa era a minha maior frustração, assim. Só que as pessoas falavam que eu dançava muito com o coração, e que esse era o meu tchan, entendeu? Não era necessariamente o tipo, ter a super força e tal, mas de ter aquela paixão e dançar super leve. Então é legal que a gente vai percebendo ali quais são os nossos pontos fortes. A gente tenta trabalhar ali as nossas fraquezas, mas saber identificar e valorizar esse tipo de coisa. E acho que realmente o principal foi a disciplina e realmente entender que com a prática a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades, porque é muito frustrante de vez em quando e a gente acaba desistindo, mas eu sempre fui muito persistente, eu acho que isso tem muito a ver com balé, de uma professora ali que realmente me apoiava muito, a gente ia experimentando e entendendo o que me deixava triste, o que me deixava feliz, o que eu poderia trabalhar mais, então acho que o balé me deu, e também de me portar num palco, eu sempre falei para as pessoas que eu me sentia mais à vontade de dançar do que falar, eu falava, gente, se alguém me entregasse um microfone nesse palco, eu acho que eu desmaio, mas dançar pra mim é tranquilo e todo mundo, isso não faz sentido. É muito engraçado. Então pra mim, tipo, dançar era algo, tipo, sempre muito leve, e o microfone pra mim era aterrorizante. Então também me ajudou ali a me portar, a entender como é que funciona todo o esquema, as coxias e tal. Então, pra mim o balé foi uma supervivência em muitos aspectos. Excelente. Então, colocando na linha do tempo, Sim. quando você decidiu que você queria ser cientista, bailarina e princesa? Com quantos anos? Olha, eu acho que eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Era um papel, assim, com aquela letrinha muito, muito baby, assim. E aí, quando que você decidiu que seria, então, dentro desse universo das possibilidades que você tinha, tecnologia, Sim. de forma mais específica, a computação? Então, até quando eu tinha, eu acho que uns 12, 13 anos, eu tive que decidir se eu iria seguir carreira de bailarina profissional. E é muito curioso, a gente tão nova ter que tomar essa decisão. E meus pais deixaram na minha mão, assim, é algo que você quer, porque você vai ter que ir para uma escola que tem uma carga horária mais leve, porque você vai ter que ir para uma escola profissional de dança, que você vai ter que ir todos os dias. E aí eu entendi, eu falei, eu acho que eu quero realmente seguir uma carreira em outra área. Eu acho que pra mim, balé é só uma paixão, acho que eu não me enxergo como profissão. E hoje eu falo, gente, tão nova, tendo que decidir esse tipo de coisa, mas foi uma decisão que eu tive que tomar, porque é algo que você, né, você tem que começar super cedo. E aí, quando eu tava no ensino médio, eu falei, com o que eu quero trabalhar? E pra mim sempre foi muito difícil essa questão de colocar a gente em caixinhas, né? De você vai decidir se vai ser da área de humanas, biomédica ou exatas. Que a gente era separado em turmas específicas e tal. E eu sempre fui muito dessa paixão por artes. Literalmente, eu sempre amei, assim, desenhar. Acho que a minha aula, uma das minhas preferidas, era de História da Arte. Eu era apaixonada, professora de desenho geométrico, assim. Nós éramos melhores amigas, eu a amava. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha esse pé na tecnologia. E aí, eu achava que eu não poderia ser os dois. Então, eu sempre me coloquei mais na caixinha de exatas, mesmo não sendo tão boa. Caramba. Eu falo assim, no ensino médio, acho que as únicas matérias que eu fiquei em recuperação, né, que acho que aqui em São Paulo chamam de DP, foi matemática, química e física. E eu fui fazer engenharia. Então, assim, eu falei, gente, não é sobre você ser a melhor pessoa, escolher a matéria que você é a melhor, mas o que você mais gosta. Então, eu fui estudando e isso de, tipo, eu vou aprender, eu vou dar um jeito. E eu falei, meu pai fez computação, meu irmão estava começando na época, eu falei, será? Eu falei, mãe, eu não quero fazer o mesmo curso que o meu irmão. Eu não quero parecer que eu estou copiando ele. Aí ela me falou assim, não tem família de médico? Que um vira oftalmo, outro vira cirurgião. Você fazendo tecnologia, você não vai fazer a mesma coisa que seu irmão. Você vai descobrir ali dentro o que você gosta. Aí eu fiquei, então beleza. Aí eu resolvi fazer engenharia da computação também, depois troquei para ciência. Mas sempre eu tive esse dilema de, cara, eu não sou 100% exatas, mas eu também não sou 100% humanas. Então, o que eu sou, sabe? Nossa, excelente. Eu vou aproveitar e compartilhar um pouquinho da minha história, que você já conhece. Mas eu acho maravilhosa. Que é muito similar. Eu me questionei durante toda a minha adolescência sobre essa questão de humanas e exatas, né? Eu estudei em escola pública e lá não tinha essas divisões, essas decisões que você teve que tomar cedo, que por si só já são muito difíceis, né? E, por sinal, abrindo parênteses, quando eu fui pra Espanha, fazer intercâmbio na Espanha, eu descobri que lá eles têm essas tomadas de decisão muito cedo também. Sério?
A pessoa tem que escolher se ela quer ir para biológicas, para Uhum. exatas, para humanas, e o ensino médio dela é personalizado. Imagino que seja Aham. na mesma linha do que você foi fazer. Enfim, voltando aqui para Uhum. a história, quando eu era um adolescente no ensino fundamental, eu sempre eu ia melhor em fazer, por exemplo, redações. Sempre fui muito Aham. boa em fazer redação, língua portuguesa, artes, por exemplo. Sim. Mas exatas, eu tirava nota pra passar ali, né? Enfim. E tinha muito essa mentalidade de caixinhas mesmo. Se Uhum. você tá indo bem em matemática, você vai fazer engenharia. Sim. Se você tá indo bem em língua portuguesa, você vai ser uma jornalista, talvez, Uhum. né? Enfim. E eu tomei a decisão durante a minha adolescência de que eu queria ir para uma área que eu pudesse trabalhar com comunicação, com leis, que eu sempre gostei Uhum. muito de leis, e com outras culturas, com Uhum. outros países, falar vários idiomas, tudo mais. E aí eu descobri a área de relações internacionais. E nesse período, quando eu entendi que relações internacionais tinha tudo a ver com tudo que eu mais gostava, Uhum. eu vi que a mais alta posição onde eu poderia chegar com relações internacionais era a diplomacia. Uhum. Eu falei assim, vou ser diplomata. Esse é meu sonho, tá decidido, etc, tal. Nada de exatas, eu sou zero exatas. Aham. Imagino que talvez você tenha pensado isso em algum momento da sua trajetória. Eu não tenho habilidade para isso não é para mim. Só que eu fui prestar o colégio técnico. Uhum. E aí tinham várias opções. Enfermagem, mecatrônica, eletrônica. E aí, de todas aquelas opções, os meus pais me ajudaram a tomar uma decisão falando o quê? Tecnologia é o futuro. Thaís, a tecnologia é o futuro, vai ser útil pra você, independente da área que você for e etc. E eu achei que ia aprender a formatar o computador. Uhum. Eu realmente achei. Até hoje, a gente pede pra alguém fazer pra gente. E eu entrei no Colégio Técnico da Unicamp, nesse mesmo período, e eu descobri um lado exatas dentro de mim. E foi uma das coisas mais libertadoras, que tem tudo a ver com o que você está trazendo. Eu Sim. descobri que eu tinha um lado humanas dentro de mim e que eu também tinha um lado exatas, mas eu nunca tinha dado a oportunidade para esse Sim. lado exatas ter o espaço para prosperar ali dentro, né? E desde participar de Olimpíada de Matemática e ganhar a medalha de ouro, e eu comecei a falar assim, o que está acontecendo? Caramba, Quem sou aham. eu? E é um processo de autoconhecimento. Você Sim. falou de entender seus pontos fortes, seus pontos fracos. É uma jornada de autoconhecimento, né? De realmente entender quem eu sou, até onde eu posso ir Uhum. e o quanto eu preciso quebrar essa caixinha que, de certa forma, eu fui influenciada, eu fui levada, né? Então, muito legal você compartilhar Sim. esse ponto, porque eu acredito que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo talvez não estejam no começo da sua carreira, talvez não estejam na sua adolescência, na sua juventude, mas estejam em busca do que de fato Sim. elas querem fazer. Fazer essa reflexão sobre o passado delas, do quanto era exatamente linkada. Qual matéria que você era melhor no colégio, segue a profissão ligada exatamente a essa matéria que você era bom. Tipo assim, eu era uma criança apaixonada por biologia. Eu gostava também muito de biologia, eu achava incrível, assim, tipo, natureza, os animais. Falei, acho que eu não me imagino fazendo medicina. Porque também a profissão, ela é muito diferente da disciplina em si, né? O dia a dia. E foi algo que eu recebi. Pensa no dia a dia daquela profissão. Você se imagina fazendo aquilo? Ao mesmo tempo que eu não sabia o que uma pessoa que fazia computação exatamente poderia fazer. Para mim era basicamente construção de site. Eu achava que era a única coisa que uma pessoa desenvolvedora conseguiria fazer. E eu tinha uma visão muito limitada do que um designer poderia fazer. Para mim era basicamente design gráfico. Foi a única. E olha que eu pesquisei muito na internet na época quais eram todas as profissões, o que as E pessoas você tinha poderiam fazer. parentes da Eu área de tinha tecnologia. parente, mas assim, acho que era muito difícil para mim ali processar todo esse tipo de informação e enxergar ali o leque de possibilidades. Então, para mim era assim, se eu fizesse design, eu vou ou desenvolver uma cadeira ou cartazes, para mim era design de produto físico ou tipo coisas, mídias gráficas, e computação eu iria trabalhar com sites. Por isso que eu falava, eu não quero fazer exatamente a mesma coisa que o meu irmão, porque eu achava que só tinha um caminho trabalhando com tecnologia. E aí realmente foi a universidade que abriu a minha cabeça para todas as possibilidades. Eu falei, gente, como assim eu no ensino médio eu não tinha essa visão? Por que ninguém chegou até mim e contou tudo isso que tinha de oportunidade, sabe? E mesmo se contasse, talvez você não teria... Não iria conseguir processar tudo, né? Exatamente, exatamente. E a gente foi parar nas exatas, né? Então, Vamos. você lá nas biológicas, nas artes Sim. e tudo mais, eu lá nas humanas. Você Uhum. foi parar na ciência da computação e eu fui parar na matemática aplicada. Uhum. Muito bom. Então a gente chegou... O caos. É o caos das exatas, os cálculos da vida, tipo, desesperador. Maravilha.
E aí, quando você entrou, então, na faculdade, eu imagino que deve ter sido mais um período de autoconhecimento. Você começou a faculdade sem estar trabalhando. Sim, comecei sem estar trabalhando. E E eu como foi? comecei em engenharia, então eu comecei com cálculo, com física, e aí eu tinha ciência e tecnologia dos materiais. Eu entrei para fazer engenharia da computação e eu, gente, cadê o código? E eu, tipo assim, o meu único contato realmente com código, digamos assim, era HTML e CSS do meu Tumblr, que eu personalizava, e eu descobri que muita gente começou no Tumblr mesmo, tipo, pra entender ali o mínimo que eu queria personalizar, e eu achava mágico, eu me sentia a maior hacker do universo. Gente, eu troquei a cor sozinha, eu abri o código, eu mexi, e aí pra mim eu falei, nossa, programadora. E aí quando eu comecei realmente, aí foi só no terceiro período da faculdade de engenharia da computação que eu fiz Prog 1, que eu comecei a aprender a programar em C. Então, inclusive, até demorei um pouco até o primeiro contato ali com programação, sabe? E o que te fez não desistir? Porque você falou, Sim. voltando rapidinho para a questão do Uhum. balé, de Aham. que tinham dias dos quais você provavelmente não queria ir, não queria mais fazer, ou até falou assim, sou completamente incapaz. Imagino que isso tenha se replicado em alguns momentos da sua vida, essa sensação, Sim. esse sentimento. O que te fez continuar? Então, acho que primeiro o apoio dentro de casa, porque todas as vezes que eu desistia, minha mãe falava: "Você não gosta disso? Você não quer trabalhar com isso?" Eu quero, ela, então continua. Né? Você vai conseguir, é prática. E segundo, acho que tem muito a ver com o meu primeiro estágio. Né, que eu entrei na Apple Developer Academy, eu entrei exatamente no terceiro período, quando eu estava ali realmente aprendendo programação em C, e ali abriu muito a minha cabeça de quais eram as possibilidades. Foi aí que eu conheci o X-Design, foi aí que eu conheci toda a parte de desenvolvimento nativo. Não tinha passado na minha cabeça o quão diferente era do universo de desenvolvimento para desktop e tudo mais. E eu falei, gente, tem muita coisa legal. E como lá também era um espaço muito aberto para a gente explorar, né, tinham os mentores e a gente tinha toda a liberdade para desenvolver nossos próprios projetos, a gente podia explorar muito. Eu encontrei ali, tipo, meio que o meu espaço seguro para eu experimentar e para eu me soltar. E eu descobri que eu podia unir essas minhas diversas paixões. E aí eu comecei a ir lá, eles falavam muito de, tipo, vamos tirar essas caixinhas de humanas e exatas, porque tinham pessoas de todos os cursos, não tinha só pessoa cursando computação ou design. Tinha galera de história, tinha galera de letras que entrou para aprender, e eu falei, gente, isso daqui tá, tipo, explodindo a minha cabeça. Eu falei, tipo, cara, como assim? Não é só pessoa que tá fazendo computação que pode aprender a programar? Não. Então, enfim, e eu vou apresentar o projeto, eu vou criar o roteiro, a apresentação, sim, tá. Então, para mim, assim, foi muito incrível, tipo, quebrar com todas essas preconcepções que eu tinha, que tinha sido colocada na minha cabeça que era assim, que você decidiu uma profissão, você tem que seguir ela pelo resto da sua vida. E eu falei, gente, é isso. Então, muitas vezes na aula, que era muito desmotivador para mim, eu falava, nossa, essa matéria chata que eu tô aprendendo. E aí eu ia para a parte do estágio e eu podia explorar. O estágio me ajudou a me manter realmente na faculdade, porque eu fui colocando a mão na massa e eu fui me encantando. Eu falei, eu tenho que aprender toda essa parte mais teórica para eu conseguir colocar em prática e trazer as minhas ideias de realidade. Então, linkar algo que você está aprendendo à prática, realmente para mim foi muito libertador e me fez enxergar valor no que eu estava aprendendo, sabe? Eu costumo falar que mais do que saber fazer, é saber por que aquilo funciona daquela forma, é entender por trás, né? E essa parte dos fundamentos que a gente sempre bate na tecla para as pessoas, né? Por mais que você não queira aprender, por exemplo, agora, no começo da sua carreira, é uma opção, em algum momento você vai se deparar com alguma situação que você vai precisar saber mais do que só por que está funcionando. Ou por que não está funcionando. Né? Você vai precisar saber realmente os bastidores ali da tecnologia que você está utilizando, da solução que você optou, e os fundamentos eles vêm justamente para consolidar essa estrutura, né? Muito legal. Então você teve o seu primeiro estágio, sua primeira experiência ali, e você falou a respeito de que quando você esteve nesse contexto, você começou a se conectar com pessoas muito diferentes, com backgrounds diferentes, né? Com formações, áreas de estudos completamente diferentes. Isso foi abrindo as possibilidades para você. Mas você ainda não tinha se encontrado, né? Não, ainda não. E aí, como que foi essa jornada de se descobrir, dado que você tem pessoas dentro da sua casa que escolheram carreiras relativamente lineares, né? Sim. Então, como que foi para você estar numa carreira que claramente até ali já não tinha sido linear pelas escolhas que você tinha feito,
mas que você tinha talvez certeza de que dali pra frente também não seria linear. Aham. Então, foram até casos dentro da Apple Academy. Tinha o Antônio, por exemplo, que ele já tinha se formado em advocacia. Ele já tinha trabalhado como advogado. E ele falou, o meu sonho é trabalhar com design. E ele começou uma nova faculdade de design e ele entrou na Apple Academy. E eu fiquei, gente, que curioso, né? E eu sempre ouvia histórias de tipo, filho de fulaninho estava cursando engenharia, estava no 4º ano e desistiu para cursar medicina. Nossa, que loucura! Então, tipo, eu enxergava essas pessoas como umas pessoas que erraram na trajetória. Sendo que aí eu comecei a enxergar isso com novos olhos de, gente, não, é só ajustando a rota. O que a pessoa aprendeu ali realmente vai servir de bagagem para ela. Então, também essa quebra de, tipo, se uma pessoa ela trocou de curso ou ela começou uma nova área, parei de entender que a pessoa ela tinha errado na profissão dela e que ela perdeu anos da vida dela. Porque eu tava nessa de, comecei a conhecer o universo de UX Design e falei, gente, isso tem tudo a ver comigo. É tecnologia, mas é estar perto de pessoas, é entender os problemas delas, é desenvolver soluções. Eu falei, me enxergo muito fazendo esse tipo de coisa, muito mais do que o universo de programação. E aí eu comecei a entrar na crise de, meu Deus, errei o meu curso, eu tenho que trocar a minha graduação e agora eu já tô no meio, meu Deus, eu entrei pra estatística de pessoas que erraram na trajetória. Tipo, pra mim foi uma crise, assim, super grande. Fracassei. E eu fiquei... exatamente, a gente enxerga isso como um baita fracasso. E aí eu comecei a refletir e eu falei, olha, eu acho que eu vou manter computação. Mas eu troquei para ciência da computação, porque também não tinha tanto hardware, que a engenharia tinha demais. Eu falei, gente, já está muito distante do caminho que eu estou querendo trilhar, né? Essa questão de se eu quiser abraçar o mundo inteiro, eu não vou me desenvolver na área que eu mais gosto. E aí lá dentro, como a gente tinha essa liberdade de projetos, eu conversei com um time que eu estava e falei, gente, vocês me permitem experimentar meio que ser a designer do grupo? Falar, eu sei muito pouco, eu estou aprendendo aqui, mas posso aprender com vocês? Não vai ficar tão bom que nem o dos outros grupos, mas enfim. E eu comecei a conversar com os outros designers e eu falei, o que você me indica estudar? O que você acha legal de eu experimentar? O que você está fazendo? Então, nesse sentido, eu sempre fui muito curiosa e falei, vou colocar a mão na massa, conversando com as pessoas, falando, gente, estou aqui para aprender, sou uma pessoa em construção e acho que esse pensamento eu levei muito para a criação de conteúdo, de estou no início, mas vou experimentar. Vocês estão tranquilos com isso? Então, aí, realmente, eu comecei, e aí eu fiquei nesse programa durante 2 anos, e eu comecei a aplicar para estágios de UX Design como um todo. E em muitas empresas eu não conseguia nem me inscrever, porque você tem que colocar muitas vezes a graduação que você está cursando. Isso aparecia, cursando design. Aí eu, mas eu não estou cursando design, mas eu quero aplicar para o estágio de UX. Aí eu ficava no dilema de, deixo para lá, ou eu minto que eu estou cursando design e só na entrevista eu falo, então, eu tive que mentir, mas só para eu poder chegar nessa fase e conversar com alguém. E aí foi na Globosat que quando eu fui me inscrever, não tinha isso. Eu falei, agora é a minha oportunidade. E aí, inclusive, quando eu fui conversar com o RH, eles... Você tem certeza que você se inscreveu na vaga certa? Porque a gente tem de desenvolvedor iOS. Eu falei, não, é isso mesmo, eu quero experimentar UX Design. E aí eu fui passando ali nas etapas e o RH ainda, olha, se você não quiser, tem de iOS. Tipo, ele sempre me chamava, tipo, né? E aí quando eu fui conversar com o coordenador, que acabou sendo meu coordenador, que foi o Rafa, ele falou, a gente gostou muito do seu perfil, justamente porque você foge do padrão de uma pessoa que cursou design e está vindo. E a gente está buscando alguém assim nesse time, que vai trazer esse olhar diferente, que a gente está muito viciado nas coisas que a gente já faz, que vai trazer essa visão de tecnologia para o time, então a gente enxerga que você vai conseguir contribuir com uma outra visão. Então, assim, vem. Aí eu falei, meu Deus do céu, consegui minha primeira oportunidade, como assim? Enfim... Não, excelente. E conforme você vai falando, além de eu estar extremamente empolgada em ouvir essa história, quantas vezes você contar eu vou ficar tão empolgada quanto. Mas dá pra perceber que alguns padrões se repetem. Sim. E é por isso que pra mim é tão importante ouvir desde quando você era pequenininha. Sim. Porque diversas coisas que a gente vai fazendo, elas vão se repetindo como padrões de comportamento, padrões de mentalidade. Por mais que a gente evolua em diversos aspectos, várias coisas continuam em nós. Né? Então, você falou várias vezes sobre a prática. Então, gente, deixa eu ser designer. Tipo, eu tô aqui estudando um pouquinho da teoria, mas eu vou conseguir colocar em prática em um projeto real. E não apenas estudar durante um longo período para depois ir validar isso na prática. Então eu percebo que você não desistir, a questão da prática. E tem um outro ponto aqui, você tem alguns hobbies que eu queria saber se te ajudaram a ter um maior senso estético. Porque a
existem vários mitos em relação à área de design. Uhum. Por mais que design seja uma área, e aí você tem a opção de design gráfico, design de produto, design de experiência, né? Você tem várias Uhum. caixinhas possíveis dentro de uma caixa enorme chamada design, né? Existe aquele papel que precisa ter ou desenvolver um senso estético. Uhum. Você acredita que os seus hobbies, e aí você já pode contar pra Sim, galera quais são aham. eles, contribuíram pra isso? Acho que sim. Porque, por exemplo, eu gostava muito de desenhar, que eu falei, mas os meus desenhos, eles eram completamente não realistas. Eu gostava de desenhar muito mandala. E o pessoal tinha um sentido, porque eu falei, não. Eu só achava lindo. Eu acho que por ser extremamente geométrico, e acho que tem muito a ver com natureza, que era o que eu gostava, a gente vai fazendo essas ligações. E quando eu vi, assim, no Pinterest, eu falei, gente, isso é muito lindo. E se eu tentar? Tipo, eu não cheguei a ver a prática. Eu falei, deixa eu ver. É geométrico, então se eu conseguir dividir aqui, fazer os círculos, aí eu consegui, eu falei, gente, gostei muito. E ao mesmo tempo eu era criança que, se eu fosse no supermercado, eu ficava analisando todas as embalagens de tudo. E eu sou essa pessoa até hoje. Se eu vou, eu falo, gente, eu vou perder metade do tempo olhando, analisando, nossa, esses shampoos aqui diferentes, a cor, a fonte. Então sempre foi algo que eu fui treinando muito o olhar, ao mesmo tempo que eu sempre dizia que eu não era uma pessoa criativa. Porque a gente tem muito essa concepção de, sei lá, se uma pessoa ela sabe desenhar realisticamente o rosto de alguém, essa ela é uma pessoa criativa, das artes. Eu falava, como eu sou mais aqui abstrata, eu sou mais da observação, eu acho que eu não sou uma pessoa muito criativa. E também a questão de que engenheiros, eles têm uma visão muito mais sistêmica e tal. Então, eu dizia que eu era uma pessoa com cabeça de engenheira, então eu não conseguia experimentar muito. Eu tinha essa Caramba. preconcepção. Então, até quando eu estagiando lá na Globosat, a gente tinha que desenvolver algumas versões. Eu comecei muito pela parte de interface ali para desenvolver, e aí eu fazia uma primeira versão. O meu coordenador falava, experimenta um pouco mais. Mas eu não consigo, eu não estou pensando em outras. Sei lá, eu me prendia muito a experimentar, porque eu achava que, sei lá, eu ia estar errando se eu fizesse umas coisas muito feias. Ele, bota de cabeça para baixo, inverte, espelha, tá preto, bota branco, tá colorido. E eu fiquei, meu Deus do céu. E aí eu comecei a me soltar mais. E aí eu entendi que era muito tipo, experimenta, você vai errar muito antes de acertar e que isso faz parte do processo. E aí que foi que realmente eu falei, nossa, eu tenho que desenvolver diversas versões. Aí o meu sketch, na época não era nem o Figma, nossa, tinha assim 50 versões diferentes e eu comecei a achar isso muito legal. E antes pra mim era assim, tipo, não, a primeira versão que eu desenvolver é realmente a que faz sentido. Então eu fui quebrando. Acho que o nosso papo é muito sobre quebrar esses preconceitos, essas coisas que dizem pra gente e a gente assume que é verdade, e aos poucos a gente falando, não é assim, eu não me encaixo 100% nisso e não tem problema. Eu acho que eu fugi um pouco do padrão, acho que tem a ver com a minha individualidade, com o meu diferencial no final das contas, sabe? Me vem muito à mente a palavra liberdade, né? Sim. É praticamente uma libertação, tipo, meu Nossa. Deus, eu posso ser eu posso ser exatamente eu posso combinar habilidades distintas. Sim. E eu até costumo dizer, eu fiz um post que virou um pouco polêmico, eu não sou uma pessoa de polêmica não, mas esse post ficou um pouco polêmico, que era justamente sobre o fato de que não é difícil se destacar hoje no mercado. Eu fiz essa afirmação, uma afirmação polêmica, né? Não é difícil se destacar no mercado onde as pessoas aceitam ser medíocres do significado médio. Todo mundo aceita entregar aquilo que foi solicitado, fazer exatamente aquilo que está sendo estabelecido, do jeitinho que solicitaram para você, do jeitinho que pediram. Agora, quando você começa a entender quem você é, o seu jeitinho, que você tem um conjunto de habilidades única, e que o que te faz ser completamente você, ser completamente diferente de outras pessoas, é a sua história. E o seu maior potencial em tudo que você faz é ser você mesmo. Exato. E isso é fantástico. Quando a gente começa a valorizar nossa história, Sim. e entender que depois que a gente talvez termina o ensino médio, ou até mesmo a graduação, muitas das vezes quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente constrói a nossa própria graduação. Porque a gente passa a ter demandas que vão nos levar para leituras, para estudos, para cursos, conhecer pessoas específicas, ter diálogos específicos que vão fazer com que nós tenhamos exclusivamente a nossa própria formação. Sim. Os conhecimentos que nós fomos necessitando e sendo demandados, né? Eu até falo que é o aprendizado sob demanda. Tive uma demandinha, vou lá. Então, duas pessoas que, sei lá, são desenvolvedores ou designers, se passaram por projetos diferentes, conheceram pessoas diferentes. Naturalmente,
elas já são designers completamente diferentes. E a gente tem muita dificuldade em enxergar valor na nossa própria história. A gente sempre acha que ela é extremamente comum, que a gente seguiu um caminho ali muito linear, ou se a gente fugiu um pouco, a gente já errou. Então as pessoas, elas têm muita dificuldade de contar da própria história com entusiasmo. Ah, mas é porque eu fiz aquela coisa lá. Não, mas isso é muito legal, mas o que você pensou, o que você traçou, o que você traz de bagagem. Então acho que é por isso que eu achei muito incrível a sua ideia desse podcast, de contar a história das pessoas por detrás dos panos, porque nós mesmos, a gente tem essa dificuldade de enxergar valor em tudo que a gente passou. Então eu vou terminar aqui e vou falar, nossa, quanta coisa legal que eu passei, que eu nem imaginei, tipo, virou meio até terapia, você vai ligando os pontos e eu, nossa, verdade. Caramba, que legal, né? Eu passei por isso, e eu acho que tem um outro ponto aqui, abrindo um parênteses, né, nesse momento reflexivo aqui do podcast, que por exemplo, teve um dia que alguém falou assim, poxa, como que você faz para trabalhar a sua autoestima? Né? De aparecer sempre arrumada e etc tal. E as pessoas perguntaram para mim, você se acha uma pessoa bonita? E aí eu virei para elas e falei assim, sim, eu gosto da minha aparência, eu tenho zero problemas com a minha aparência. E aí automaticamente, quando eu fiz esse story, Nina, não sei se você lembra, que depois eu fiz uma sequência de stories reflexivos a respeito disso. Tiveram pessoas que comentaram, tipo, nossa, que bom, tal, eu não penso assim, eu não tenho esse sentimento. E tiveram pessoas falando assim, ai, metida. Isso me levou para uma reflexão do tipo, peraí, mas não é bom que eu esteja bem com a minha aparência? Um exemplo da aparência, mas pode ser sobre outras coisas, pode ser sobre a minha própria história. Né? Caraca, eu valorizo a minha história. Nossa, olha que legal onde eu cheguei. Comparativamente, talvez, com outras pessoas que, sei lá, se formaram em Harvard aos 20 anos, talvez a gente pegue e fale assim, caraca, nossa. Mas assim, a minha história é essa, segundo as minhas possibilidades, as minhas capacidades, as oportunidades que eu tive. Eu fiz o melhor com aquilo que eu tive nas minhas mãos. Né? Então, foi muito louco, porque ao mesmo tempo que tinha gente que aparentemente não queria que eu estivesse bem, muito doido, né? É muito louco. E outras pessoas que começaram a se comparar com o fato de que eu estava me sentindo bem. Sendo que, na verdade, na minha opinião, o que deveria ter acontecido era, primeiro, as pessoas se alegrarem porque uma pessoa tá bem. E a outra falar assim, o que eu preciso fazer pra eu me sentir bem comigo mesmo, né? Excelente, excelente. Sim. Aí a gente tem que muito entender qual é a nossa própria definição de sucesso. Porque isso de você se medir com a régua do outro, sabe? O que é sucesso para outra pessoa, isso de, meu Deus, a pessoa ela conseguiu ir para Harvard. Se eu não conseguir, eu sou um fracassado. Gente, não, cada um tem a sua própria história, suas próprias metas, o que cada um quer alcançar. Tem gente que o sonho é ir para uma cidade grande, tem gente que a pessoa ela quer sair da cidade grande e que ela quer ir para um lugar mais calmo. Então, assim, para cada pessoa, uma coisa diferente vai funcionar. E tá tudo bem. Então, assim, é entender qual a sua própria definição de sucesso, o que você precisa fazer para você se sentir bem com você mesmo, porque é isso que você vai levar para a vida. Se você não se sente bem com o que você está construindo, com quem você é como pessoa, temos algum problema. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Era algo que eu também não dava, assim, muito valor. E eu falei, gente, é nesse ponto que eu vou conseguir trilhar uma carreira de sucesso, me sentindo bem com o que eu estou fazendo e com a história que eu estou construindo sozinha. Então, uma pergunta que eu recebo muito é, Nina, você se arrependeu de não ter entrado direto em design? Se era, na verdade, isso que você descobriu que você queria seguir? Eu falei, não. Gente, zero, me arrependo. Sofri muito química, física, circuitos, cálculo, álgebra linear, mas eu acho que eu faria tudo de novo porque é isso que me formou como pessoa. Então, essas experiências, elas formam a gente. É a nossa própria graduação. Eu amei esse conceito. Falar, a minha nova graduação foi esse on demand ali que eu fui sentindo e aprendendo e fui criando ali minha própria trajetória. Isso fez você ser e saber o que você sabe. Ser quem você é e saber o que você sabe. É a graduação Carina Troncos. Isso é fantástico, porque só você vivenciou essas experiências. E já aproveitando que você falou sobre sucesso, qual é a sua definição de sucesso, Nina? Essa é uma boa pergunta, porque o mais curioso é que eu mudei a minha definição de sucesso com o tempo. Primeiro era, tipo, super me formar em computação. Depois, criando o Nina Talks, era, nossa, me tornar realmente uma pessoa influente na área de tecnologia. E aí mudou muito para esse lado realmente de educação, de impactar positivamente a vida das pessoas. Então, acho que, no final das contas, quando eu analiso tudo isso, tá sempre ligado a impactar positivamente a vida das pessoas,
estar ligada à educação e isso não me prejudicar o meu próprio crescimento. Porque o meu ponto ali de equilíbrio é não me doar tanto ao ponto disso me prejudicar. Acho que essa é a minha maior dificuldade, que é muito que eu converso com o Daniel do UX Now, que a gente está sempre se doando, buscando ajudar as pessoas, responder todas as mensagens, a gente quer mentorar as pessoas que estão ali um pouco mais perdidas na carreira, mas isso não pode impedir da gente não ter tempo para a gente se desenvolver também. Acho que para a gente que está produzindo muito conteúdo, uma pessoa ali mais pública, de falar, eu tenho que ter o meu tempo para eu também estudar, para eu aprender, senão também eu fico estagnada. Eu, obviamente, sempre aprendo com a história das pessoas, mas encontrar ali o equilíbrio. Acho que essa é a minha grande dificuldade ali no momento, sabe? Legal. Então, isso é sucesso pra você. Uhum. Algo mais filosófico. É, mais vamos dizer filosófico. assim. E acho que também o meu sucesso tá, né, fugindo um pouco filosófico, é ter a liberdade financeira. No final das contas, eu falo, gente, eu quero poder não precisar me preocupar com a fatura no final do mês, mas entender que eu estou bem, eu estou podendo fazer as coisas que eu quero, comprar o que eu quero, minha família tá bem. Então, acho que isso é o mais importante, assim, pra mim também. Falar, nossa, o meu sonho não é, tipo, ter uma mansão gigantesca, sei lá o quê. É ter uma vida tranquila e dinheiro não ser uma preocupação. Ser ali algo, Sem gente, restrições. sem restrições. Falar, nossa, eu quero poder levar minha mãe numa viagem XYZ? Consigo. Gente, pra mim tô feita. Então é Fechou. isso. Legal. E você acredita em missão de vida? Porque você toda vez que alguém começa a falar sobre impactar a vida das pessoas, eu mesmo, o meu objetivo de Sim. vida é como que eu impacto a vida das pessoas positivamente. Eu posso fazer isso de diversas Sim. formas, né? Foi até a motivação pela qual eu decidi seguir em tecnologia, mesmo querendo ser uma diplomata. Aham. Foi quando eu percebi que diplomacia pra mim não era fim, Não é um era meio. cargo. Exato. É um meio de agir com as pessoas. Né? Exato, é um agente de transformação, é uma ferramenta. Então eu podia facilmente trocar relações internacionais pela tecnologia. Que eu Sim. conseguiria continuar com o meu objetivo de impactar a vida das pessoas. Mas isso, no meu caso, está muito atrelado ao fato de que eu acredito que a gente está na Terra porque a gente tem uma missão de vida. A gente tem um propósito por trás de tudo aquilo que a gente está fazendo. Seja o Podtai, seja você ir participar de vários podcasts para disseminar o seu conhecimento, criar o Nina Talks, que a gente já vai falar sobre isso. Mas, e até mesmo aceitar sair de um emprego, pedir as contas e ir para um outro, alguma coisa tem que nos mover, né? E como você mesmo falou, a questão financeira, ela é importante, é essencial, porque senão a gente, os boletos continuam chegando, gente. Mas, ao mesmo tempo, tem algo maior nessa sua fala. Você acredita que você tem uma missão de vida, que você foi colocada aqui nessa terra, que você nasceu da sua mãe lá bonitinha, cresceu, porque você precisa, de fato, alcançar algo, ter um impacto específico? Eu acredito muito nessa questão de você ter uma missão, de você ter um propósito, porque é exatamente o que você falou. Da gente ter algo que nos move, porque se realmente a gente não tem ali uma direção, qualquer mar funciona, né? A gente não sabe para onde a gente vai navegar, né? Então, eu acho que é legal a gente ter essa direção, mas não acredito que é muito algo pré-concebido que de primeira você vai definir, né? De tipo, preciso definir o meu propósito, então eu vou fazer as coisas. Eu acho que conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente vai descobrindo o que nos dá prazer e que impacta as pessoas e que a gente entende que aquilo é um caminho que faz sentido. Então, eu acredito que propósito é algo que muito você vai construindo, você vai descobrindo. E aí isso te ajuda, inclusive, o que você falou, de você fazer as suas escolhas, de qual empresa, qual projeto que eu tô tocando tá alinhado a isso com que eu quero fazer. Porque senão a gente se sente um pouco perdido. Mas também faz sentido, muitas vezes, a gente experimentar diversas coisas pra gente falar, isso daqui não. Acho que faz parte de falar, isso daqui sim. Então, eu acho que com o passar dos anos, a gente realmente vai descobrindo o que nos dá prazer, o que nos move. Eu acho que isso, muitas pessoas definem como, nossa, você tem que encontrar o seu propósito, como algo muito preso e que se você não tiver isso, você não vai ter uma vida plena, digamos assim. Eu acho que vão ter pessoas que realmente não vão encontrar o seu propósito e para elas tudo bem, mas para mim eu sentia que eu precisava ter um pouco desse direcionamento e entender que eu tô construindo algo do qual eu me orgulho, eu falo, eu sinto que eu estou na direção certa. E ter esse sentimento, pra mim, me acalma, sabe? Eu fico, nossa, beleza. Ter a sensação de que eu estou no centro de onde eu deveria estar, nem um pouco mais pro lado, nem pro outro. De né? ser protagonista da minha própria carreira. Eu amo a palavra protagonismo. Sim. Acho que até o Thiago do Tirar do Papel, acho que cada ano ele define uma palavra
pro ano dele. E eu acho que 2022 para mim foi muito sobre protagonismo, de me colocar no centro das coisas e entender o que faz sentido para mim. E eu falei, nossa, ser protagonista da minha própria carreira e da minha própria vida também, né? Excelente. E quando você fala sobre experimentação, eu criei uma metáfora para poder mostrar para as pessoas o quanto essa experimentação direcionada e intencional, eu me permitir experimentar, eu não preciso experimentar tudo para saber se eu quero, né? Porque senão você vai passar uma vida toda e você não vai conseguir experimentar tudo e talvez nem faça sentido, segundo seus valores, seus princípios. Mas experimentar coisas para tomar uma decisão é essencial quando você tem um escopo fechado. Isso aqui, às vezes até saber o que você não quer é mais importante do que o que você quer. Tipo, você falou, eu não quero... Não, pra mim na carreira foi assim. Eu falei, eu não me enxergo fazendo direito nem medicina. O resto eu vou analisar. O resto eu vou analisar. O resto é uma possibilidade. Direito e medicina eu acho que não é. Então vamos ver todo o resto. Foi assim. Excelente. Então, na maioria das vezes, saber o que você não quer é mais importante do que saber o que você quer. Porque aí você tem um escopo menor de possibilidades e agora você parte para a experimentação. E aí a metáfora que eu construí é a seguinte. Imagina que você está em um corredor e você tem uma vela nas suas mãos. E aí, conforme você vai passando, você vai encontrando outras velas no meio do caminho. E aí você usa a sua velinha e passa fogo para outra vela. E conforme você vai andando nesse corredor, você vai aumentando a sua capacidade de visão. E essa é a única forma de você saber o que tem mais à frente nesse corredor. Então, se você não estiver em movimento, você não consegue saber o que tem à frente. Quando nós entramos no mercado de trabalho, a gente descobriu inúmeras possibilidades. Eu só sabia que existia programação. Ser programador e programadora. Quando eu entrei no meu estágio, eu descobri que existia tester, que existia UX, designer. Eu descobri gerente de projetos. Eu descobri um universo de possibilidades e eu ainda não tinha me encontrado. Eu falei assim, ainda não é isso aqui. Eu não quero ficar para sempre atrás do computador programando. Eu quero falar com gente. Será que existe um lugar nesse mundo em que eu me encaixe? Porque eu não quero sair de tecnologia. E aí eu fui ficando um pouco exigente também, né? Tipo, ó, eu quero me comunicar, mas eu também não quero deixar a programação. Como que eu faço? E eu decidi, eu vou estar em movimento, estarei procurando em busca até eu encontrar. Até eu achar esse ponto. Só que eu descobri que esse ponto não é o fim. Né? Então, você se encontrou no design. Mas você percebeu que não era ali o ponto final. Que não era o ponto final. Era o momento. Né? Hoje, tá lindo, tá maravilhoso, tá fazendo sentido. E amanhã? E amanhã? Mas e aí, me conta então. Você se encontrou no design, mas você também se encontrou aí na parte de educação, de criação de conteúdo. Como que foi a criação do Nina Talks? Que momento estava vivendo? Que contexto? Fora, assim, do que a gente vê no palco. Assim, conta um pouco dos bastidores pra gente. Então, eu estava trabalhando ainda na Globosat, eu já tinha sido efetivada, estava trabalhando como júnior, já tinha ganhado... Eu não lembro, acho que 1 ou 2 prêmios da Apple, e muita gente chegava até mim. Tipo, as pessoas me indicavam, tipo, ai, você quer saber como que entra no universo de tecnologia? Também tem um negócio lá de design que ela trabalha, é muito bom. E manda uma mensagem pra ela, ou recebia tipo, Karina, posso indicar pra você uma pessoa, posso passar o seu número? Então, eu conversava com muitas pessoas que chegavam até mim, e eu meio que contava as mesmas coisas. E eu falava, gente, essas pessoas chegam muito até mim, porque não tem pessoas no início da carreira falando sobre tecnologia, quais são as possibilidades, tudo isso que eu demorei um tempo para descobrir. E também mulheres falando sobre isso. Era algo que, tipo, eu buscava materiais. No Brasil tinha muito pouco, na gringa até tinha mais, mas a gente vê, a gente fala, realmente, não estou vendo mulheres falando. Por quê? E aí eu levantava muito essa bandeira para os meus amigos, até que eles falaram, por que você não começa? E eu, gente, nada a ver. Sou muito envergonhada, estou no início, não quero ser julgada na internet, não gosto de exposição, não quero ter que mostrar a minha vida. Pra mim era, tipo, muito isso, de eu não quero mostrar tudo do que eu estou fazendo e tal. E aí eu fiquei com isso meses, né, na minha cabeça. Isso foi, hein? Isso foi 2018. Você estava com quantos anos nessa época? Ih, calma. A gente voltou pra humanas, gente. A gente voltou pra humanas. Eu tava em 2018, foram 4 anos atrás, estava com 21.
E aí eu falei, quer saber? Vou começar no Instagram, porque a maioria das pessoas produziam também para o YouTube. Falei, acho que vai ser algo que eu consigo falar um pouco mais sobre o meu dia a dia, o que eu estou estudando, o que eu me sinto mais à vontade. Também é uma rede social que eu utilizo mais, então, enfim, eu entendia mais um pouco de algoritmo, digamos assim, do que YouTube. Eu falei, eu vou começar. Aí, brainstorm de nomes, o que eu vou falar, nananana. E era a época que todo mundo criava com nome de projeto. Então, Thiago do Tira do Papel, Camila Vidal da Moving Girls. Era todo mundo com nome de projeto. Ninguém utilizava muito nome na época. E aí eu fiquei, vai ser Nina UX? Vai ser Tech Nina? Porque tudo com Karina ficava muito grande. Tipo, Karina Tech. Tipo, Karina UX. E, tipo, minha família inteira só me chama de Nina. Eu falei, tipo, vou colocar Nina. Hoje em dia eu só confundo todo mundo, mas... me chamam de Nina Troncos, Karina Talks, enfim. Mas... E aí eu falei, vou começar. E já com essa coisa na minha cabeça de, gente, eu sou uma pessoa em construção, não tenho todas as respostas mesmo, e eu vou compartilhar a minha experiência. Isso de vou contar a minha história, né, que não é linear, e o que eu estou aprendendo, o que eu estou fazendo nos meus projetos. E eu não imaginei que iria crescer tanto e que eu iria me identificar tanto com essa parte de comunicação e de estar ensinando as pessoas. Tipo, eu antes não me imaginava como uma instrutora, uma pessoa que iria compartilhar conhecimento, assim, digamos, mais técnico. E foi algo que conforme eu fui fazendo, eu falei, gente, mas eu tô gostando muito disso. Então foi ali de, nossa, vou ajudar algumas pessoas, vou centralizar um pouco as coisas que me perguntam muito pra, tipo, né, meu tempo ser um pouco mais bem aproveitado, que eu só repetia muita coisa. E tinha essa vontade de me sentir mais à vontade em falar em público, em falar com a câmera. Então eu falei, tenho medo de falar em público, tenho medo de falar com a câmera. Então vou tocar um projeto nesse sentido para eu começar a me sentir à vontade, porque é um medo que eu quero vencer. Porque tem gente que fala, não gosto e não quero. Eu falei, não gosto e quero conseguir. Então eu falei, vou aproveitar essa oportunidade e unir essas diversas skills que eu quero desenvolver, e eu não imaginei que eu iria gostar tanto. Olha que incrível que você acabou de falar. Por favor, anotem essa dica, que é a seguinte. Se você quer desenvolver uma habilidade, você precisa se expor a situações que te forcem a desenvolver essa habilidade. Não tinha outro jeito de você fazer um story falando se não falando. Uhum. Claro que você poderia ter optado, por exemplo, por fazer uma página temática da qual não apareceria o seu rosto, como diversas páginas. Acho que tinha o Comp Vida Real, por exemplo, que as pessoas não conheciam quem era o criador. Mas era um conteúdo que cresceu pra caramba e tudo mais. Mas você optou por aparecer e se colocar numa situação que, assim, não tinha pra onde você corresse. Né? E você desenvolveu essa habilidade. Parece que a história é extremamente linear, né? Ai, criei o Nina Talks, deu super certo, mais de 100 mil seguidores. Incrível! Nina, conta um pouquinho dos perrengues aí pra gente, Nossa, demais. Nossa, eu falava assim, eu não vou gravar story na rua de jeito nenhum. Eu lembro que, assim, às vezes eu chegava mais cedo no trabalho pra ficar ali na parte de baixo do prédio, porque não tinha ninguém pra eu conseguir gravar um story. 1000 vezes, na hora do almoço, eu me escondia pra gravar story. E eu ficava assim, eu não quero que as pessoas do trabalho saibam que eu tenho. E aí, quando, tipo, as pessoas descobriram, mas a galera achou muito legal. Aí eu lembro que quando eu consegui 10 mil seguidores, eu tava no meio de uma reunião. Com muita gente que era do meu time. A galera fez uma festa no meio da reunião. Ai, que legal. A Nina chegou a 10 mil. Aí eu, ai meu Deus do céu, que vergonha. Você deve ter ficado vermelha Nossa, na hora. Fiquei muito. Mas acho que ter esse apoio ali foi muito legal, mas acho que foi muito também de definir quais eram os meus maiores medos, de tipo, sei lá, me perguntarem coisas que eu não sei, de eu falar algo errado, como que eu vou lidar com esse tipo de situação. Enfim, eu fui literalmente listando e falar como que eu posso vencer esses pequenos medos, quem são as pessoas que podem me ajudar nesse processo. Nossa, o meu primeiro vídeo, que eu falei, minha primeira postagem vai ser um vídeo me apresentando, falando quem sou eu, o que eu estou querendo fazer aqui. Acho que eu fiquei uma tarde inteira gravando, eu joguei todos os vídeos fora. Na semana seguinte Vídeo eu falei... de quantos minutos? Cara, era um vídeo de 1 minuto, falando, oi gente, meu nome é Nina, hoje eu vou falar... Porque eu falava muito sério, eu falava muito envergonhada, tipo, eu tava falando pra dentro. E aí eu mandava pra algumas pessoas, pessoal, se solta um pouco mais. Eu começava, tipo, a pular antes, fazer, tipo, um laboral, assim, de tipo, tá, agora eu vou tentar falar um pouco mais animada. E aí esse primeiro vídeo, na semana seguinte, já gravei mais de 20 vezes, eu falei, tá, eu tenho que postar. Se eu ficar buscando o vídeo perfeito, eu nunca vou fazer. Aí eu selecionei um. Mas cada vídeo pra mim era ali um
parto pra conseguir gravar. E hoje em dia, mesmo assim, né? A gente vai gravar um story e o pessoal, nossa, grava de primeira. Gravei 20 vezes pra falar, tipo, bom dia. Eu falei, nossa, meu bom dia não tá saindo direito, tô me embolando. E aí também mostrar que, gente, isso acontece. Então, às vezes eu posto um que eu me embolei toda. Eu falo, gente, é assim mesmo que funciona, tá tudo certo. Até pra fazer com que as pessoas entendam que, gente, pelo amor do Senhor, que vocês estão vendo aqui nas redes sociais, não é o todo. Nossa, é um recorte muito, muito, recorte. muito, muito específico e muito editado. Tipo, stories é tipo, nossa, é vida real. Não é, gente. É tipo tudo muito bem ali pensado. A gente apaga, a gente grava de novo, enfim. Excelente, excelente. Tá tudo certo aí, produção? Muito bom. Então, Nina Talks nasceu em 2018. 2018? Ah, eu te conheci em 2019. Calma. Será que foi 2019? Agora eu tô em dúvida. Porque em fevereiro de 2023 vai fazer 4 anos. Então foi 2019, eu que tô perdida nos anos. 2019. Então eu te conheci no ano que No Nina ano, Talks... ano que Nina Talks nasceu, é. Foi 2019, 20, 21, 22, 23. É, vai ser isso. Que legal. Que bom que legal. eu sei. Vamos comemorar Acontece, aniversário gente. na data errada, mas tudo bem. Eu só falo assim, eu só sei que fevereiro vai ser 4 anos. Aí tem que fazer o... Tem que fazer a retrospectiva. Exato. Então tem 4 anos de Nina Talks. E Nina Talks Sim. começou então como um ambiente onde você poderia centralizar o seu conteúdo. Uhum. Só que se tornou algo muito maior do que isso. Muito maior, não é só postar. Não, e também assim, é engraçado, porque fevereiro de 2019 foi o primeiro post, mas foi Você já tava lá. meses, eu fiquei meses no final ali de 2018 pensando em tudo, ganhando essa confiança de você consegue se olhar no espelho, você vai gravar esse vídeo, você vai conseguir. E Nina Talks em 2019 não era o mesmo Nina Não. Talks que a gente tem hoje. Ele foi evoluindo. E é legal falar sobre o que você faz hoje, porque além de você estar trabalhando numa empresa, você tocava isso em paralelo. Então tem várias questões que a gente Sim. poderia trazer aqui para a mesa, mas a principal que eu quero trazer é que hoje a gente vive em algo chamado Creator Economy. Creator Economy, que é justamente um novo universo, né? Talvez você, conversando com seus pais na adolescência, você nunca nem poderia imaginar que você estaria conseguindo monetizar em cima de criação de conteúdo e de ajudar as pessoas, ou seja, todo mundo saiu ganhando numa dessa, né? Uhum. E que isso te levaria tão longe, a conhecer pessoas que talvez você não conheceria em outra circunstância, até mesmo fazer palestras, Sim. receber convites fenomenais a partir disso. Então, me conta um pouquinho sobre o que é Nina Talks hoje para você. Uhum. Eu falo muito que é uma comunidade de pessoas apaixonadas por design e tecnologia e que eu compartilho muito o que me inspira e me empolga nesse universo, porque eu não sou muito de explicar exatamente um conteúdo técnico, como que você utiliza uma ferramenta, mas eu gosto mais de abraçar as pessoas de olha isso daqui, que incrível. Como que isso daqui foi feito por detrás? Olha essa experiência. Porque é isso que sempre me brilhou os olhos. E eu falava, eu quero trazer esse olhar para as pessoas também, de elas não simplesmente aceitarem as coisas como elas são, mas de pensar, olha, quanta gente por detrás que teve para realmente trazer isso daqui à vida. Então, acho que a minha pegada é muito essa, de muitas pessoas chegam e têm o primeiro contato de UX por conta do meu perfil e as pessoas falam, eu me identifico com o que você fala. Eu também sou uma pessoa um pouco mais curiosa e questionadora nesse sentido. Acho que talvez essa seja uma profissão interessante para mim. Então é muito legal que as pessoas se identificam muito comigo pela forma com que eu penso, com que eu falo. E acho que meu maior medo era das pessoas não me levarem a sério. De tipo, essa menina novinha no início da carreira, não sabe o que tá falando. E aconteceu completamente o contrário. As pessoas se identificarem muito comigo pela forma com que eu sou. E eu falava, eu não preciso parecer uma pessoa mais séria, engrossar a minha voz nesse sentido. Eu posso ser a menina do rosa e do lilás, toda animada. E tá tudo bem, isso não me descredibiliza de alguma forma ou me torna menos profissional por conta disso. Que também, mais uma preconcepção de que Exato. uma pessoa de sucesso num cargo mais de liderança, ela tem que ser aquela pessoa que anda com um terninho e que é uma pessoa um pouco mais séria, etc e tal. Excelente. E Nina, de certa forma você está empreendendo, Uhum. né? Hoje você faz parte da Play 9? Da Play 9, isso. Como uma... Influenciadora. Eu acho engraçado, eu sou um talento. Eles falam os nossos talentos. talento. Eu falo, nossa, que chique. Então, como um talento ali Uhum. na Play 9, ou seja, isso de fato se tornou uma
profissão Sim. hoje em dia. Tem muitas pessoas que se sustentam exclusivamente disso. E isso, de alguma forma, influenciou nas suas tomadas de decisão sobre carreira? Completamente. Os últimos cargos que eu consegui nas empresas foi por conta do Nina Talks. As pessoas conheceram o Nina Talks e aí eles falaram: gostamos muito do seu trabalho, da influência que você tem na comunidade, e é isso que a gente quer trazer aqui pra dentro, a gente quer trazer essa pessoa. Então, eles falavam tipo: nossa, você é muito employer branding da empresa, que as pessoas chegam aqui pra fazer entrevista, falam: ah, como que você ficou conhecendo? Ah, é porque a Nina Talks trabalha aí. Então, eu acho que deve ser uma empresa legal. Então, eu achei isso realmente, assim, muito curioso. Porque foi me abrindo muitas portas e eu fui enxergando muito o valor das coisas que eu estava fazendo. Tipo, se uma empresa chegou até mim e quer fechar uma publicidade comigo, ou quer que eu dê uma palestra para os funcionários deles, é porque eles entendem que eu estou fazendo um bom trabalho, porque essa marca quer se atrelar à minha marca, que é o Nina Talks. Então, eu falei: nossa, então significa que eu estou fazendo um bom trabalho se elas querem estar próximas de mim. Então foi realmente ali um reconhecimento muito legal que eu fui ganhando e fui entendendo, né, de nossa, estou no caminho certo, sinto que estou conseguindo impactar mais pessoas, sinto que eu estou conseguindo desenvolver outras skills que eu não achava que eu tinha, de comunicação, de roteirização, de edição de vídeo, de produção de conteúdo como um todo, que é um universo gigantesco, que você sabe o quanto dá trabalho. E eu falei: nossa, eu gosto muito de fazer isso também, então vou paralelizar e também de ter essa sorte de estar em empresas que valorizavam isso, porque tem pessoas que falam: nossa, eu quero produzir conteúdo, mas a minha empresa é completamente contra. Porque vem que isso é uma concorrência. Muitas empresas vão chegar a conflito de interesses. Eu falo: olha, as empresas que eu tô, realmente eu tenho sorte deles enxergarem que uma marca fortalece a outra. Que eu ter uma marca pessoal forte, isso fortalece a empresa e vice-versa. E não que são conflitantes. Que se eu estou numa empresa que eu me sinto confortável, que eu gosto do meu trabalho e que o ambiente é legal, não vão ser outras empresas chegando até mim que vão me fazer querer ir embora. Porque eu sinto que eu estou num espaço que eu sou valorizada. Então, eu acho que é muito mais legal uma empresa que se preocupa em produzir um ambiente legal do que segurar os funcionários para as outras empresas não chegarem porque eles são reconhecidos de alguma forma, sabe? Então, eu acho que é uma mentalidade que a gente realmente está mudando nessa nova economia de creators, nessa creator economy, que é de o quanto o seu colaborador ter realmente um grande nome, isso é bom para os dois, sabe? Tá ouvindo? O que foi, gente? O que foi? Quer falar alguma coisa? Pode? Esse é o nosso momento! Eu tô assim: o que está acontecendo, Thaís? Thaís, que loucura é essa, Thaís? Thaís? Meu Deus, que eu tô até vermelha aqui, ó. Como Vai a gente cair- trabalha sob pressão. Vai cair a cortina Imagina, agora. desmonta tu tem a minha família inteira. Parabéns! O momento é Faustão, né? Não tem isso? Ai, meu Muito Deus bom. do céu. Nina, Já esse revelação. Esse é um momento muito especial Meu do Deus. Podtai, Ah. onde você vai receber um presente, querida. Você pode socorro. abrir. Ai, meu Deus do céu. Estou curiosa. Ai, mentira, para. Ai, Thaís. Ai, Lilás, eu não acredito. Ai, eu amei. Gente, Pode você é ser. perfeita. Não, vou colocar, gente. Eu preciso desse momento. Mentira. Eu amei. Vou até abaixar aqui, gente. Tirar a caixa aqui. A gente gosta de bagunça, Ai, entendeu? que bagunça. Ai, gente. Ai, Eu botei ficou certo? Eu botei o lado linda. certo? Ficou. Botei Menor certinho. parte é pra frente. Um fedora lilás. E sabe o que Gente. sabe o que eu mais gostei? Ah, Que tá combinando com essa calça. tá combinando com a minha calça. Porque pensa num desespero pra achar um laço que fosse a cor Nina Talks, meu povo. Vocês não têm ideia. E aí, Ai, quando eu falei um gente. lilás, eu falei assim, a Sim. dela é um pouco mais rosa, mas também tem um azul. E aí deu tudo certo, a calça Deu, dela está não, combinando. a gente não combinou. A gente não combinou isso. Eu vou até aproveitar e vou pôr o meu também pra Sim, gente seguir óbvio. assim, pode ser? Tá ótimo. Peraí, então. Ai, E, gente. Nina, não é à toa esse momento, né? Além de te presentear, claro, com um chapéu, até porque Sua marca registrada. é a minha marca registrada e agora eu tenho uma marca de chapéu. Mentira! Sim, Ai, você é senhora. perfeita. Amei. Então, ficou bom.
Ficou ótimo. certinho. Você me fala aí, porque Sim, eu não tô vendo, não. Vou acreditar em você, Nina. Então, esse é um momento super especial, porque além de te presentear com um Fedora, por sinal, esse é um modelo Fedora, Sim. eu busquei trazer algo mais Nina Talks mesmo, tanto com o lacinho, quanto Ai, gente, eu amei. a Vou botar cor aqui. também ficou muito próxima da cor do seu cabelo. Eu estou muito feliz por Ai, essa decisão, gente. E Eu o acho que UX, a experiência do usuário aqui. experiência do usuário. Você gostou da UX? Eu amei. Vou pedir pra você no final pôr uma nota, um CSAT, tá? Mas é um momento super especial do Podtai, que é pra quem você tira o chapéu, Nina. Pra Meu uma pessoa Deus. que de fato tenha sido muito importante na sua jornada. Imagino Sim. que tiveram milhares, você já mencionou aqui diversas pessoas, a sua Sim. mãe que foi super importante, Aham. essa pessoa do seu primeiro emprego, enfim. Sim. Então, eu queria que você escolhesse uma só, quero, que você escolheu uma só, pra quem você tira o seu chapéu, Nina. Então eu vou escolher citar uma pessoa que eu ainda não citei por aqui, né? Então, obviamente, mãe, te amo muito. Não fique chateada. Não Qual que é fique o nome dela? chateada, Fátima. Fátima, não fique chateada, tá? Por favor. Mas como aqui é pra falar de bastidores, eu vou citar o Guilherme Paraíso, que é um super amigo meu, que quando eu entrei como estagiária de UX na Globosat, eu era estagiária, ele era o designer júnior. E ele abraçou muito ali todas as minhas inseguranças em relação a ser uma pessoa que não tinha uma graduação em design. Então ele literalmente conversava comigo, ele me ensinava design, assim, tipo, a teoria e tal, e eu ficava, gente, isso é muito mágico. Aí eu me sentia insegura, essa questão de desenvolver diversas versões. Ele chegava e sentava do meu lado e me ajudava. Ele foi uma das pessoas também que mais me incentivou a criar o Nina Talks. Ele falou, você teve essa ideia, agora você vai tirar ela do papel e eu vou te ajudar. Então o início do Nina Talks realmente ali foi muito a dois. Ele sempre foi a pessoa do backstage. Eu falava, você quer aparecer? Ele, não quero. Eu vou só... Ele falou, você tem realmente todo o conteúdo, você tem a vontade de fazer, eu tô aqui só pra dar aquele empurrãozinho. Então, o que eu comentei com você até, tipo, eu desenvolvia os posts, eu me sentia muito insegura de postar. Eu ficava um bom tempo ali pensando de, eu posto mesmo, será que tá bom? Será que alguém vai criticar? Será que eu falei alguma besteira? Eu falava, você pode ler pra mim, ver se tá fazendo sentido? Ele fazia ali os ajustes. Então, ter ali realmente alguém no meu dia a dia dando esse apoio, pra mim fez toda a diferença pra eu perder essa insegurança e ter essa realmente coragem ali de começar, de experimentar coisas novas. Então, Guilherme, obrigada, você é um lindo, me ajudou pra caramba. Tiro o chapéu pra você aqui, ó. Guilherme, tiramos o chapéu pra você. Obrigada. Então é super bom assim quando a gente tem amigos que ajudam e que apoiam a gente, porque é muito difícil a gente ir sozinho e muitas vezes a gente tem que desbravar sozinho. Você fala muito da questão da gente ter essa coragem de ser muito pioneira em diversas áreas, mas quando a gente encontra alguém que apoia muito a gente, faz toda a diferença. Fica um pouquinho mais fácil, né? Fica um pouco mais leve essa jornada, né? Então, foi uma das pessoas aí super importantes pra mim. Excelente. Muito obrigada por esse momento. Pra quem você tira o chapéu. Eu amei. E já pegando o gancho, já continuando, a gente já falou muita coisa sobre a sua trajetória, muito Sim. sobre o passado. E aí eu Uhum. quero já trazer um pouquinho pro presente, tá? Que é o Sim. seguinte. Nina, você desenvolveu diversas habilidades com a ajuda de pessoas aí que te Uhum. apoiaram, pessoas que, enfim, te impulsionaram, né? E ao longo da nossa jornada, eu particularmente precisei. Eu acredito que todas as pessoas em algum momento precisam de alguém que olhe pra você e te dê uma oportunidade. Sim. Né? Pessoas que falem assim, você é um talento. Né? Obrigada, Play 9, por me chamar de talento. Pessoas que vão olhar pra você e vão falar assim, eu vou te dar uma oportunidade, eu sei que você não tá pronto. Sim. Eu sei que você não tem todas as habilidades necessárias. Mas eu tenho certeza que você tem a capacidade de desenvolvê-las. Sim. Se você desenvolveu diversas habilidades, quando eu te conheci, eu já te considerava uma baita de uma comunicadora, né? Quando a gente se conheceu em 2019, pelo Sim. Instagram, né? Você é um presente que o Instagram me deu nesse tempo. Mas você desenvolveu essa habilidade ao longo dos anos e está cada vez melhor. Sim. Né? Mas muitas pessoas acreditam que se colocasse a Nina em 2019 em cima de um palco, seria a mesma coisa. Mas eu, particularmente, vou falar agora como professora de comunicação, Sim. tá? Eu acredito que isso não seria tão viável porque você não tinha praticado o suficiente ou trabalhado em si mesma, né, essa habilidade de se expor.
E diversas técnicas que você foi adquirindo ao longo do tempo. Nossa, eu vou experimentar isso aqui, vou receber feedback, vou trabalhar em cima desse feedback. E a comunicação é desenvolvida de forma intencional. Eu sempre falo para as Sim. pessoas, não adianta achar que com o tempo sua comunicação vai se desenvolver, senão todos os idosos seriam ótimos comunicadores. Isso é muito verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ah, minha comunicação vai desenvolver com o tempo? Não. Ela vai desenvolver com o tempo se você for intencional. Sim. Se você usar o feedback, se você testar coisas diferentes, etc. E você pode testar a ponto de você hoje estar em cima de um palco e arrasar ali em cima, né? Mas qual você considera, de todas as suas habilidades, hoje, a sua maior habilidade, Nina? Eu acho. Eu tô tentando assim, não vou ser clichê, mas talvez. Eu acho que tem muito a ver com empatia mesmo. De que eu tento ter um cuidado muito grande com todo mundo que chega até mim para conversar, entender um pouco mais da história daquela pessoa, o que ela tá passando. Eu tento ter esse cuidado muito grande com cada pessoa com quem eu converso, sabe? Então. Eu acho que tem muito a ver com. Talvez seja empatia, talvez seja um pouco assim de cuidado. Que me falam muito de tipo, Nina, você realmente me ouviu, você é uma pessoa muito empática nesse sentido, você tem muitos seguidores, mas mesmo assim você me responde. Eu acho que é a coisa da qual eu mais me orgulho é de, nossa, eu tô impactando as pessoas muito no coletivo, mas principalmente individualmente, sabe? E você, pensando em padrões, em repetição de padrões, você comentou que uma das coisas que as pessoas mais falavam a respeito de você no balé era a sua verdade. Esse jeito leve, tipo, de trabalhar muito com o coração, não tinha nem me tocado. E você Eu acho que é acredita isso que mesmo. esse padrão se repete hoje nas redes Sim. sociais? Eu tô assim, as pessoas... tô até ficando emocionada. Porque, não, isso é muito, muito legal, né? Sobre como você pode... Sim, por favor. Sobre como você pode impactar a vida das pessoas, Sim. não necessariamente porque a sua, talvez, capacidade técnica seja... Você seja a melhor pessoa tecnicamente da vida, né? De todo o mundo, mas porque você tem um conjunto de habilidades... Você utiliza a sua comunicação para aumentar a visibilidade daquilo que você tem como conteúdo e de quem você é. Você se expor, eu digo que é uma das principais coisas que as pessoas precisam fazer. Sim. É dar a oportunidade para que as outras pessoas te vejam. E você comentou, através dos seus conteúdos, seus empregos vieram. Mas se você não tivesse se exposto, se você não tivesse trabalhado sua comunicação, você poderia talvez ter se exposto nas redes sociais, mas se você tivesse uma comunicação tão ruim, tão embolada, tão complicada e não fosse melhorando, provavelmente as pessoas não parariam para te ouvir. Sim. Porque a gente disputa a atenção das pessoas com muitas coisas. A gente disputa com o pet, com a Netflix. A gente ali no Instagram tá disputando com um monte de outras pessoas. Mas você conseguiu desenvolver essas habilidades, expor elas para as pessoas, né? E ser exatamente quem você é com a sua identidade. Mas eu acredito que tem alguma habilidade que você ainda precisa desenvolver. Com certeza. Qual que é a habilidade que hoje você está trabalhando para desenvolver, Nina? Eu acho que está muito voltado realmente à educação. Eu quero entender um pouco mais sobre modelos instrucionais, de como isso realmente ser engajante, de como fazer as pessoas realmente reterem aquele conhecimento, de como ajudar as pessoas, né, a aprenderem a aprender. Eu acho que esse é o ponto principal de tudo, que você aprendendo a aprender alguma coisa, você aprende sobre qualquer coisa. Então, acho que eu quero realmente estudar muito mais sobre esse lado de como ensinar para as pessoas da melhor forma possível, porque hoje em dia eu trabalho muito a parte de produção de conteúdo, mas eu não sei as melhores técnicas de ensino possíveis, então acho que eu quero desenvolver esse lado realmente ali de design instrucional, enfim, de realmente me tornar uma professora, né? A gente tá sempre indo assim, caminhando muito junta na nossa carreira. Às vezes eu fico até com medo, Nina. E olha que a gente nem troca tanto assim, a ponto da gente saber tanto desses detalhes. Exato. A gente conversa e a gente fala, caramba. Não, quando a Nina contou pra mim que ela tava indo pra essa área educacional, porque na Accenture você já fazia um papel muito forte educacional, né? E agora você atuando como professora diretamente, né? É muito legal as nossas histórias. Gente, muita doideira, entendeu? Nesse Pode Tá aí de hoje. Eu já quero aproveitar, então, falamos sobre o passado, muita coisa sobre o passado, teria muito mais coisa pra falar, mas acho que a galera já conseguiu absorver bastante aí da Nina Talks. A gente falou um pouquinho sobre o presente, você até falou da palavra que define, né, o seu ano, pelo menos, que é o protagonismo, mas e o ano que vem?
Como que você planeja o seu futuro? Você é uma pessoa que planeja a longo prazo? Você é uma pessoa que, não, os próximos 6 meses é importante, o resto a gente deixa para depois. Você tem planos, objetivos que você estabeleceu para você mesma? Então, acho que até a minha palavra de 2023 você já até falou, que é muito sobre intencionalidade. Eu acho que quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem que realmente priorizar e colocar muita intenção naquilo que a gente está fazendo. Então, eu não consigo planejar muito a longo prazo, mas pelo menos assim, ano que vem, eu consigo estabelecer um pouco as metas que eu quero atingir, as coisas mais micro, as coisas mais macro. Então, e eu sou uma pessoa que gosta muito de se organizar. Então, eu tenho meu planner diário, semanal, mensal. Então, eu vou, realmente ali aumentando essa granularidade. E eu preciso anotar muitas coisas, porque nossa cabeça não funciona, né, da gente decorar tanta coisa. Eu acho importante a gente passar para o papel, porque isso desafoga um pouco o nosso cérebro e permite que a gente tenha novas ideias. Se ele está muito ocupado, tendo que guardar as coisas, você está assim, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Esqueceu. Aí a gente fica sem espaço para pensar coisas novas. Então, eu gosto muito desse conceito do segundo cérebro, de você ter ali o seu second brain, que aí você anota, você organiza suas coisas para tudo acontecer de forma mais fluida. Então, eu sou uma pessoa que eu tento me planejar, mas eu também deixo muito a vida me levar e descobrindo, né, comecei com computação, fui para design, fui para comunicação, hoje em dia estou indo para a parte realmente de educação e não achar isso realmente um grande transtorno, mas falar, nossa, essa realmente ali é a minha trajetória e muito alinhada a esse propósito que eu vou sentindo, falo, isso está fazendo sentido? Essa proposta, esse caminho, aprender a dizer ali realmente os nãos, porque senão a gente realmente se afoga ali no meio de muita coisa. Então, eu sou uma pessoa que eu me planejo, mas não muito, e eu acho que os imprevistos que acontecem, eu acho que eles eram para acontecer mesmo e eu tento não deixar isso me abalar. Eu falo, acho que faz parte do processo e tá tudo bem. E essa é a graça, né, Nina? Eu acho que essa é a graça da vida. Essa é a graça, é permitir os improvisos, Sim. É permitir os acasos. Uhum. Tem até uma palavra que lá no cubo ficava escrita na parede, que é serendipidade, Uhum. que é você estar no ambiente propício aos bons acasos. Que legal. Só que você estar no ambiente propício aos bons acasos, mas você não estar numa condição propícia, Sim. você não estiver aberta para que essas coisas aconteçam, elas não vão acontecer. É igual quando falam que a sorte é quando uma oportunidade encontra alguém disposto, não necessariamente preparado. Sim. Quantas vezes a gente foi abordado por pessoas ou por oportunidades das quais a gente não se sentia nada preparado. Sim. Provavelmente a gente não estava. É. Né? A gente foi no meio do caminho, assim, a gente foi dando um jeitinho. E a gente se permitiu. E a gente se permitiu. Eu acho que essa palavra ela é muito legal e somada à intencionalidade, Sim. ao protagonismo do ano passado, a gente tem o resultado do Nina Talks. Sim. Nina, muito legal. Então falamos sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Posso fazer um bate-bola com você bem rapidinho? Pode. Aqui? Só pra galera conhecer algumas coisas que talvez sejam incomuns ou que talvez você já tenha até falado lá para os seus seguidores, mas tudo fica 24 horas no Instagram, exato. né, gente? Então vamos tentar eternizar aqui algumas coisas. Sim. Nina, se você pudesse escolher um único livro, qual seria? Seria o Personal Branding, do Arthur Bender. Que pra mim foi muito por acaso como eu esbarrei com esse livro, inclusive a história dele, assim. A gente tinha um grupo lá na Globo que, como é que era? Era o OLX. Então é o OLX do time de UX. E eu achava incrível, e muitas pessoas ali vendiam, trocavam coisas, e tinha muitas pessoas que doavam livros. E eu vi lá no grupo uma vez, um menino tava eu não lembro se era doando ou vendendo, acho que tava literalmente doando esse de personal branding. Eu falei, gente, eu acho que eu já ouvi esse termo, e eu acho que eu preciso trabalhar marca pessoal. E aí eu peguei esse livro de segunda mão e comecei a ler, eu falei, gente, isso tem muito a ver com o que eu estou fazendo. E acho que a palavra principal ligada à marca pessoal é a intencionalidade. De o quanto você trabalha, os sinais que você está emitindo, como que você quer ser lembrado pelas pessoas. Então, para mim, acho que foi uma virada de chave muito grande em relação a quem eu era, quem eu queria me tornar e o que eu
poderia fazer, o que estava realmente ao meu alcance para eu alcançar isso. E acho que essa questão desse meu medo de as pessoas não me levarem a sério, a forma com que eu sou, a minha personalidade, eu falei, acho que esse é o meu maior ativo. Acho que esse não é algo que não me torna uma pessoa influente ou uma boa liderança nos moldes tradicionais de gestores e tal. E aí eu abracei muito isso e falei, nossa, eu vou ser quem eu sou e acho que esse vai ser meu grande diferencial. Então, para mim, ler sobre personal branding falou, nossa, é isso. Aí eu virei a advogada do personal branding. A advogada do personal branding. E uma das coisas mais fantásticas, na minha visão, a respeito de personal branding, quando eu comecei a estudar a respeito, foi quando a gente chegou no termo reputação. Uhum. Eu lembro que uma pessoa perguntou pra mim, qual é a sua reputação? Eu falei, nossa, mas reputação, marca pessoal, mas eu tenho uma marca? Uhum. E todos temos uma marca. Por mais que seja não intencional, ela existe. A reputação, que é o que falam sobre nós quando nós não estamos na sala, essa pra mim é a melhor definição, ela já existe. Talvez você não tenha conhecimento do que falam sobre você quando você não está na sala. Talvez você não esteja direcionando as pessoas a conhecerem além daquele recorte que elas já conhecem, porque todo mundo conhece um recorte da nossa vida, seja no trabalho, seja nas redes sociais, seja nas nossas relações de amizade. Cada um conhece uma versão Nina Talks, uma versão da Thaísa, né? Então, quando a gente para pensar dessa forma, na nossa reputação, e a gente começa a pensar que a gente pode ser intencional, que a gente pode estruturar e que a gente pode deixar de apenas ser reativo, né, e ter um pouco mais de controle sobre isso, a gente começa a entender também quais são as consequências. Sim. Os resultados, os benefícios e os malefícios também. Né? Tem desafios de estar nas redes sociais, de estar exposta, de mensagens que a gente recebe que a gente não quer receber, né? Mas o bônus, ele é sempre maior que o ônus nesse quesito, né? Concordo, super. Excelente. Vamos para a próxima, então, que é um filme, Nina. Ih, um filme. Eu tô assim, Star Wars. Sério? Eu não imaginei que você falaria Star Wars. Tô assim, será que eu consigo pensar em outro filme muito rápido? É porque eu gosto muito de Disney e eu gosto muito de Pixar. Aí eu tô assim, nossa, eu amo Lilo e Stitch, eu amo Procurando Nemo. Mas acho que vai ser Star Wars mesmo. Acho que tá ligada muito à minha marca pessoal. Aquela. Olha só, tem A intenção. Né? Vai ser Star Wars. Star Wars, então. Muito bom. A próxima pergunta é, se sua vida fosse um filme, qual seria a trilha sonora, Nina Talks? A trilha sonora seria... pensando em alguma música que eu escuto muito. Não é uma que escuto muito, mas acho que foi a primeira palavra que eu pensei. Happy. Aquela because I'm happy, clap along if you feel. Acho que tem muito a ver com isso, de estar feliz com as coisas que eu estou fazendo. Então, não é realmente uma música que eu escuto muito, mas eu falei, que palavra que eu quero lembrar? Então, realmente, acho que felicidade é algo que eu tenho sentido muito ultimamente. A gente trabalha muito, a gente faz muita coisa, mas a gente está feliz com o que a gente está fazendo. E você passa isso para as pessoas, Ai, né? que bom. Essa energia, essa fala, alegria, essa me chamam de Golden Retriever humana, então acho que... Pessoal, cara, você é um Golden Retriever. Você, tipo... Achei excelente essa, o Golden Retriever humano, muito bom. Pergunta qual animal você se identifica. Um cachorrinho, mas assim, é muito específico, é um cachorrinho muito específico, entendeu? E pra finalizar, Nina, se a sua vida fosse escrita em um livro biográfico, qual seria a moral da história? A moral da história? Acho que muito do papo que a gente falou hoje, da gente acreditar mais em nós mesmos e da gente entender o quanto a nossa história tem valor. Da gente parar de desmerecer quem a gente é, achar que os outros realmente são melhores, se medir com as regras dos outros, de atrelar o nosso sucesso ao que os outros conquistaram e entender qual a nossa definição de sucesso, o que a gente quer atingir, o que a gente quer construir e a gente ser feliz com realmente quem a gente é, né? Ser feliz com a gente ter a nossa própria autoestima, então a gente definir essas palavras com a nossa própria régua, sabe? Excelente. Nina, obrigada demais. Eu que agradeço, espero que você tenha... ainda saí até com mimo aqui. Espero que você tenha gostado de participar eu aqui amei. do Podtai, que
Queremos a Nina mais vezes aqui, por favor. Pode chamar. Pra contar outras histórias que, sem Sim. dúvida, não foram compartilhadas Tem muita ainda. coisa. Muito bom. Se quiser deixar suas redes sociais e deixar uma última mensagem pra galera, por favor. Perfeito. Gente, não deixem de me seguir, principalmente no Instagram, Nina Talks. Também estou tentando o YouTube, que é também Nina Talks. Lá estou tentando produzir conteúdos mais aprofundados para abraçar mais pessoas e contar essas histórias um pouco mais longas. E LinkedIn aí realmente ali é Karina Troncos, então me sigam em todas as redes. Excelente. Nina, muito obrigada pela sua Eu que participação. Foi um agradeço. prazer gigantesco, assim, poder ter você como uma das primeiras convidadas. Não, e para mim aqui. é uma honra absurda. Eu falei, fico muito feliz. Minha admiração por você é gigantesca, pelo seu trabalho. Tenho certeza que não vai ser linear a partir daqui, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada, é recíproco. Obrigada, Nina. E você, por favor, não deixe de se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo esse podcast, se inscreva na plataforma de áudio que você optar. Compartilha com o máximo de pessoas possível. Deixa o seu like, comenta, manda mensagem pra gente por DM dizendo que você escutou, o que mais chamou sua atenção, o que mais falou com você, que gerou mais identificação. E não se esqueça, se conheça, seja protagonista da sua história e não se meça pela régua dos outros. É isso aí. E a gente se vê numa próxima. Uhul!